e ele está aqui ao vivo para compartilhar um pouquinho do conhecimento dele com vocês. Então, seja muito bem-vindo, professor Gustavo. Muito obrigado por essa oportunidade. Que delícia estar aqui, compartilhando esse momento com você, com essa audiência, depois de um show maravilhoso da Dani, uma aula da Ju aqui, com certeza é sucesso absoluto, e quem está assistindo, aguarde que vem ainda bastante coisa. Só o que você viu já mudou a tua vida. O que você vai ver aqui vai ser só um temperinho a mais. Olha, que delícia, professor. Eu fico muito, muito honrada mesmo. Eu vejo como é importante essas conexões que a gente faz, né? Eu nunca imaginei que alguém tão rapidamente, que não me conhece, porque, que nem eu falei, a doutora Juliana, graças a Deus, é minha conhecida, da minha cidade, então é muito fácil, né, a gente se comunicar e receber um sim. Mas aí você veio de tão longe, se disponibilizou carinhosamente para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Eu quero que o pessoal lá de casa conheça quem é o professor Gustavo, qual é o seu trabalho, o que é que você tem transformado vidas também, professor. Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Como a gente estava falando nos bastidores, né? Se pelo menos uma pessoa for impactada positivamente, já estamos no lucro. Muito feliz, com então, certeza. Esse daí é um propósito do Gustavo e sempre fui essa essência. Desde pequeno, eu sempre fui do fundão, bagunceiro, aquela cara, mas eu sempre fui um cara que estava conectado com todos. E eu odiava bullying, por exemplo. Então, era amigo muito na minha época eram os CDFs que a gente falava, né? Hoje são os nerds, essas coisas todas. E eu não gostava de diminuir ninguém nas brincadeiras. Então eu tomava as dores, na verdade, das pessoas. Sempre um protetor ali. É sempre. E extremamente positivo. A minha vida inteira eu tenho meus gatos para puxar pelo rabo, tenho minhas dores, meus dissabores, mas eu sempre olhava de uma maneira diferente. Estava até batendo um papo aqui no bastidor com o Roberto e a gente bateu um papo falando sobre toda vez que caía a minha tampa da margarina, ela caía virada para cima, né? Então, olha que legal. E eu comecei a entender e estudar e eu fui em cima de pilares importantes: espiritualidade, positividade e a gestão das emoções, né? E quando eu comecei a entender sobre essa dinâmica, a minha vida mudou e mudou muito. Foi quando eu defini que eu tinha que facilitar a vida das pessoas. Olha que lindo. E eu vivi minha carreira inteira, foi extremamente atípica. Eu era representante da indústria farmacêutica, propagandista, né? Visitava os médicos. Aí eu fui promovido a gerente de produto, que é para você ir dentro do departamento de marketing. Mas o que foi atípico? Eu era da indústria farmacêutica da Pfizer na época, e eu fui chamado para EMS, que é uma das maiores indústrias brasileiras de remédio. Foi atípico, então você está numa empresa, você vai para outra. Aí eu estou na MS, trabalhando lá há 3 anos, aprendendo bastante, compartilhando bastante, daí eu tenho um convite para ir para outro business. Eu fui para a Probiótica, que é a indústria de suplemento vitamínico, a gente estava batendo papo também, uma das maiores do Brasil, para ser gerente de marketing, que é uma promoção em cima do gerente de produto. Sim, você foi só subindo. E aí, quando eu cheguei na gerência de marketing, eu tive um convite de uma outra empresa do nicho, daí de suplemento já, para ser gerente nacional de vendas. E minha carreira foi meio atípica, né? Quando eu cheguei na gerência, decolando. Foi decolando. E quando eu cheguei na Gerência Nacional de Vendas, eu fui dar uma olhada para trás. O que eu poderia compartilhar com os meus funcionários para facilitar a vida deles. E nessa história eu estou falando de 30 anos dedicado ao desenvolvimento humano. Então eu tenho formação de programação neurolinguística. Na época que ninguém falava, 25 anos atrás, eu era Master Practitioner. Mas eu fiz tudo o que eu fiz foi para minha carreira. Foi buscando ajudar as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Teoricamente, não, foi para mim. Eu vou falar para você, egoisticamente falando, eu entendia que quanto mais eu me tornava melhor, mais sucesso eu tinha. Seria o reflexo das pessoas. Aí eu descobri também que não era só sobre mim, era sobre compartilhar. E aí, quanto mais eu compartilhava esse livro, eu escrevi há 18 anos atrás, 19 vai fazer esse ano. Esse livro mudou mais, já impactou milhares de vidas, inclusive, tá aqui de presente para você. Eu já tô curiosa. E eu já vou dar um presente para a galera, uma forma simbólica. Esse livro eu vou disponibilizar, ele tem um valor agregado alto. Mas eu vou disponibilizar um link só porque precisa ter uma operadora por trás desse negócio. E um R$ 9,90, eu não estou querendo vender, só estou querendo te proporcionar uma experiência legal. Alguém entra em contato, pode entrar em contato na minha rede social, fala que você estava me vendo. Por R$ 9,90 vai ganhar o livro só quem em está PDF, assistindo aqui o programa Conectando Famílias. Famílias. Vai estar lá em PDF e mais 10 videoaulas
comentados. Porque como eu escrevi há 19 anos gente, atrás... olha que presentaço aí, ó. E eu compartilho um novo olhar sobre essas pequenas atitudes, grandes vitórias. E tá aqui meu livro para você. Esse livro foi sensacional. A minha carreira toda, ela só... Tá na terceira edição, terceira edição. E esse livro mudou muito a minha vida de uma forma simples. O que eu escrevo nele? Eu acordei, rituais básicos que eu fazia quando eu acordava 19 anos atrás. Espero ter melhorado nesse período, né? E aí, o último capítulo eu vou dormir. E durante o dia eu relato fatos que eu vivenciei. Né? E aqueles fatos começaram a trazer diferença na minha vida. E eu, quando eu escrevi esse livro, eu vivia 3 coisas no mesmo dia. Uma pessoa super simples, falando que eu deveria ensinar as pessoas bem-sucedidas a tratar gente simples. Olha. Aí uma pessoa riquíssima, na hora do almoço, no mesmo dia, falou que eu deveria ensinar as pessoas a como se posicionar. E à noite eu estudava na faculdade, teve uma situação, fui conversar com o diretor. Ele falou, você nunca pensou em dar aula? Eu falei, você tá de sacanagem comigo, né? No mesmo dia, eu escutei 3 vezes, não dava para ignorar esse sinal. Sim. Então eu descobri o meu propósito, que era compartilhar, facilitar a vida das pessoas. Até porque qual o sentido, né? De você ter adquirido tanto conhecimento e não poder compartilhar com as pessoas, né? Por isso que eu me posiciono como um eterno aprendiz, mas eu me coloco como também... Nós somos eternos mestres e aprendizes. E aí eu entendi uma dinâmica simples de trazer para a pessoa o resgate da essência dela. Quando você se conecta com a tua essência, como a doutora Juliana falou bem, e aí a gente vai lá e a gente acaba se amando, em primeiro lugar, seguindo o mandamento de Cristo. Ame a si mesmo, ame ao seu próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. E quem está no cerne da questão é a gente. Se a gente não se amar, como vou amar o próximo? E esses passos foram trazendo resultados. Seria isso? Eu faço um autorresgate da minha própria essência, porque muitas vezes, como a própria doutora Juliana falou, a gente vive uma roda gigante, né? E muitas vezes a nossa... como que ela falou? A vida ali está muito impactada na criança. Sim. Né, na criança. E muitas vezes a gente vai para a vida adulta e a gente não consegue fazer nada com aquilo, porque a gente está muito travado lá naquela essência da criança. E o quanto isso, a gente nem imagina o quanto tem impactado pessoas, quantas pessoas estão travadas, porque elas não conseguem sair da criança, né? Tá lá no mimimi ainda, né? Seria isso, professor? Você descreveu bem uma realidade que as pessoas não aceitam. Sim. E não entendem, né? Na verdade, a gente nasceu com a essência maravilhosa. Essa é a essência de cada um de nós. Só que ao passar dos anos, a gente tem uma coisa que chama-se subconsciente. Você já está recebendo programas da sociedade, do teu pai e da tua mãe, desde o útero da mãe. Sim. Então, a partir do 3º mês, que está instalado lá, realmente, um nenezinho vindo para a vida, você está escutando tudo que teu ambiente está falando. Só que você não tem filtro. E até os 7 anos você não filtra nada. Então, independente do que você tem escutado... Fora que você fantasia também muito que você escuta, né? Total. E o que acontece? A neurociência já mostrou que a gente capta, por exemplo, agora, nesse momento consciente, você capta 40 bits. Seria uma informação, você capta 40 informações em 1 segundo, conscientemente. Tá? Então você me viu inteiro, você está vendo as coisas, tudo. Mas o inconsciente capta 4 milhões de bits por segundo. Então tem muita informação. Sim. E qual é o que me chocou e que me fez eu trazer um passo a passo para as pessoas se conectarem? O negativo impera. Tanto é que o Brasil ele é o primeiro país no mundo de ansiedade. E o 4º país do mundo depressivo, e a gente fala que é o país do samba, do futebol, parece todo mundo povo feliz. Não é bem assim. E aí, como você está envolvida com informações negativas, jornal só passa informação negativa. Estudo de Harvard. Esse estudo fez eu mudar a minha conduta de vida, porque eu sempre fui positivo e eu achava estranho que as outras pessoas não eram. O que acontecia, né? Eu não tinha entendido o que é que as pessoas não estavam vivendo. Por isso que eu decidi compartilhar as pequenas atitudes com grandes vitórias. Sim. E aí eu descobri nesse estudo que mostrou que só 8% da população mundial consegue permanecer positiva. A gente nasceu positivo, mas você foi contaminado pelo sistema. Então a gente pode afirmar que a ambiência é tudo. Quando a gente tem pessoas ao nosso redor de forma positiva, a gente vai transformar como se diz, como que o pessoal fala? Tem uma palavra, cocriação, seria cocriação, isso? Porque quando eu acredito que aquilo vai dar certo e vai dar certo. Porque quando a pessoa é muito negativa, eu sempre falo assim que às vezes é importante a gente ter pé no chão
né? E a gente também pensar de forma preventiva. Mas quando a pessoa é negativa, ela já está negando. A possibilidade daquilo dar errado, né, é muito maior do que aquela pessoa que fala, não, eu vou fazer e depois, se não der certo, eu vejo o que acontece. Vou quebrar um paradigma. Vai. Tá? Na verdade, o negativo ele não é ruim. Então é que o negativo ele é o lado oposto do positivo. O positivo e o negativo formam o todo. Tá? O todo, a manifestação divina, ela só aconteceu quando ela se dividiu em duas forças. A positiva e a negativa. Negativa quem é? O feminino. E o positivo é o masculino, mas o negativo não é ruim. Porque o feminino acolhe, segura, cuida. E o positivo é o que invade, que expande, que cresce. Então é a função do homem e mulher. O sol vem, toma conta. Aí ele sai e vem a lua. Então são as relações do positivo e negativo. Só que tem que estar equilibrado. O negativo dentro do nosso comportamento, ele só está querendo nos proteger. Então, tipo assim, eu não sei, eu vou cantar no show, como é que fica aquela coisa, eu vou fazer um programa agora, fico extremamente inseguro. Por quê? Na verdade, o seu cérebro está te protegendo de algumas possíveis ameaças. Irreais na 90% das vezes. Então, quando a gente começa a decodificar isso e a treinar, você passa a ser positivo. Daí você expande, você brilha, você cresce, você sai de 70 metros quadrados, vai para 400, porque você consegue se conectar. E a positividade ela é treinada. E a bênção que vem por trás, quando você entende o positivo e o negativo, você se conecta com o espiritual. E aí, quando você trabalha em 3 pilares, que é a inteligência espiritual, a inteligência positiva e a emocional, você se torna naturalmente um ser humano melhor. E você falou sobre a ambiência, ela é fundamental. Tanto é que eu vou fazer uma pergunta para você. O homem é fruto do meio ou o meio é fruto do homem? O que você acha? O homem é fruto do meio. Então, a grande maioria é. Só que o homem que já entendeu e decodificou, ele muda o meio. Cristo fez isso. Gandhi fez isso, Nelson Mandela, Martin Luther King, são pessoas que mudam o meio. E é possível nós todos mudarmos o meio, desde que a gente se resgate e se conecte com a nossa essência. Se disponibilize, né? Gente, eu tô aqui de boca aberta. Tô encantada, porque realmente isso faz muito sentido. E eu falo que, como é gostoso a gente conversar com pessoas que vêm ao encontro daquilo que a gente vem buscando e acredita que é isso mesmo, né? Mas tá bom, o senhor falou, eu já ouvi isso muito, já fiz muitos cursos também de autoconhecimento, né? Mas a gente sabe que na prática é muito difícil. E o senhor criou uma metodologia, o senhor tem uma metodologia hoje. Como é que eu faço? Como é que você criou isso? E como é que você vê que realmente é funcional? Como é que você vê que isso impacta realmente a vida das pessoas? E você falou, caramba, essa é uma metodologia que deu certo e agora eu preciso aplicar profundamente. Quando que foi que isso aconteceu e como que isso tem impactado essas pessoas? Excelente pergunta. Eu exatamente descrevi a minha carreira para você. Sim. E foi no momento que eu estava teoricamente no auge dela, mas eu tinha ainda dentro do mundo corporativo mais áreas para agregar, para crescer. Mas quando eu cheguei na Gerência Nacional de Vendas, eu vivi uma experiência. Eu nunca me achei sensitivo. Eu só tinha um lado espiritual desenvolvido, não dá para não ter. Só que eu vivi uma experiência em Salvador. Eu estava em Salvador num dia. Já tinha feito todo o meu trabalho, porque o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver a metodologia quando eu entendi um caminho que eu poderia compartilhar com pessoas, mas a princípio ainda foi egóico, foi egoístico, entre aspas, porque eu entendi o passo a passo para você ser bem-sucedido na tua área pessoal e profissional. Quando eu entendi esse passo a passo, eu comecei a montar a minha metodologia, que chama-se Reprogramação Comportamental Positiva. Entendi. Isso tudo não foi só fruto meu, eu sou só um instrumento na mão do todo. Mas é fruto das minhas formações nacionais e internacionais. Eu dei aula por 15 anos na FGV por causa desse livro. Então, todo esse apanhado de experiência, tenho um curso sou hipnólogo e hipnoterapeuta, sou coaching dentro e fora do Brasil, mentor, essas coisas todas. Então, todo esse conhecimento que não era meu, mas apesar que eu investi e fui buscar, eu decodifiquei. Aí eu comecei a treinar os meus representantes. Treinei 1, treinei 2, treinei 3, daí eu comecei a treinar amigo, tudo por gosto. Sim.
Aí todos eles, na hora que quando algo dá certo na nossa vida, a gente quer que outras pessoas sejam também. Os meus representantes eu tinha interesse oculto, né? Porque quanto mais mais feliz e positivo é uma pessoa, está intimamente ligado com sucesso. Sim. Isso é dado científico, não é achismo. Tá? Então, pessoas mais felizes vendem mais, pessoas mais felizes vivem melhor, vivem mais, têm relacionamentos estáveis. E então, o que acontece? Eu entendi isso. Eu falei, eu vou deixar meus representantes felizes. Sim. E aí eles venderam mais, eu sou gerente nacional de vendas, ganho mais também. E aí todo mundo ganha, né? Naturalmente, então era uma troca saudável. Sim. E aí eu fiz tudo isso quando eles começaram realmente a performar e começaram a falar para mim, Gustavão, tá mudando a minha vida como pai, como marido, como amigo, olha, como filho. Aí aquele negócio começou a me arrepiar, ó. Sim. Só para você ver, aqui era um chamado. Aí aquele negócio começou a crescer, até que um dia eu estava em Salvador, não queria estar lá, mas era uma reunião de negócio, Sim. E eu fui a contragosto. Cheguei lá em Salvador, estava hospedado bem na frente do Farol da Barra, sabe? Sim. E aí eu tava aquela ruazinha fechada, da noite pro dia seguinte, eu vivia uma das maiores opressões da minha vida. Eu senti vontade de chorar e eu falei, caramba, eu sou positivo, eu entendo do corpo, da mente, do espírito. Eu falei, que é essa agonia tomando conta de mim? Eu falei, não vai me pegar esse negócio. Aí acordei 5 da manhã chorando. Eu botei um shorts, um tênis, eu falei, vou correr. Aí eu saí pro Farol da Barra, corri pra cá, virei, voltei, passei em frente ao hotel, continuei subindo, tinha uma estátua de um Cristo. Ali me chamou, eu sentei no pé de Cristo, comecei a chorar, aí fiz oração, meditação, tá um dia lindo, 6 horas da manhã isso era. Aí eu escuto literalmente uma voz na minha orelha. Eu nunca tive esses tipos de experiência. E depois daquele dia eu nunca mais tive também. Mas falou assim, pede a conta. Falei, oi, tá doido, filho? Sei lá, essa Bahia aqui meio doida, vai saber, né? O que tá acontecendo? Eu falei, não quero, tipo assim, tá amarrado. E aí, eu falei, daí veio de novo, eu fechei o olho, tipo, senti até o vento na minha orelha. Não é, o sussurro pede mesmo. a conta, não é mais sobre você. Nossa, que incrível. Esse dia foi forte, daí eu tava passando por uma situação extremamente desafiadora, financeira, era impeachment da Dilma, o negócio tava uma crise no Brasil instalada. Eu falei, caramba, mas como assim pedir a conta? Daí tem um termo que é bíblico, até obediência. E eu tinha acabado de estudar essa parada. Sabe o que significa obediência no pé da letra? É saber ouvir. E tava falando no meu ouvido. Eu falei, não dá pra ignorar esse negócio. Eu tinha acabado de ler, acabado de estudar. É muito mais forte que você até, né? Daí eu cheguei, liguei pra minha esposa, 6 da manhã, ela falou, ué, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu isso. E no mínimo ela achou que você estava enlouquecendo. Não, e ela falou assim, eu falei, vou pedir a conta. Ela falou, você tem certeza disso? Eu falei, eu tenho. Ela falou assim, então pode vir, nem que se for pra gente ir pra baixo da ponte, a gente vai. Caramba, né? Olha, eu falo muito isso em relação à família, né? Como é importante quando a família tá conectada, né? Ele vai com você para onde você estiver, né? Total. Aconteça o que acontecer. E a partir daquele momento, eu mapeei, modulei, ali eu criei um primeiro módulo. Então, inclusive, eu acabei trazendo o livro para você. Aí a introdução à reprogramação comportamental positiva, que trabalha nesses 3 fundamentos, que é a inteligência emocional, a inteligência positiva e a inteligência espiritual. Todas elas juntos. Então, eu já gostei, porque olha, um livro pequeno, pelo jeito é didático, né? Porque eu gosto de coisa didática. Não eu procuro trazer a simplicidade, porque não adianta ser complexo. Se não tiver um entendimento, não tem realmente a transformação. Exatamente. Né? Então, a gente precisa estar fazendo dessa forma. E a partir de lá, daquele dia para cá, eu vivo exclusivamente fazendo as minhas palestras, meus treinamentos e através dos meus livros, e abandonei totalmente a carreira que eu tinha no mundo corporativo para compartilhar esse conhecimento que não é meu. Só sou um instrumento na mão dele, facilitando a vida e o entendimento das pessoas. Que incrível. Eu vi várias coisas a seu respeito. Li também vários depoimentos de profissionais de diversas áreas, né? Desde um engenheiro, empresário, doméstica, não era doméstica, eu não vou lembrar agora a profissão, mas assim, de diversas áreas, né? Então, assim, você vê que você consegue atingir todas as classes e todas as pessoas. E o quanto o depoimento delas, você percebe essa verdade, né? Que o quanto você transformou a vida delas. Esse é o meu maior ganho. Escutar isso daí é o meu maior ganho. E eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, que lindo isso, né? Porque é muito fácil a gente
criar aí uma metodologia ou algo que você acredita e aplicar. Mas quando você vê os resultados, isso é muito transformador e para você é muito satisfatório também, né? Eu também falo assim, você busca várias maneiras, né, de desenvolvimento pessoal, tal. Mas você acredita que você já chegou? Você tem uma experiência para nos contar? Algo assim que você fala, isso foi o que virou realmente a minha chave, que eu tenho certeza que é isso que eu tenho que fazer todos os dias? Você já falou várias coisas, mas assim, eu falo com pessoal, por exemplo, alguém mesmo que compartilhou alguma coisa, algum conhecimento lá no seu curso, na sua metodologia, e falou, isso realmente é diferente. Eu tenho vários. Uma que me marcou bastante foi um advogado, colega teu de profissão, super bem sucedido, cara. Ele ele chegou a ser campeão de squash, um cara maravilhoso. E esse case, a gente virou grande amigo. E ele teve um problema de... Até hoje, ele tem uma distrofia muscular, ele está em degeneração, ele tem uma deficiência. Um problema físico mesmo, que ele é extremamente consciente, inteligente, mas ele está definhando, um cara maior do que eu, e ele está perdendo a musculatura toda do corpo e ele não tem cura. E ele inclusive montou uma instituição e tal. E esse cara, eu trabalho com o desenvolvimento da positividade. A positividade, ela é treinada igual músculo. Se você treina, você desenvolve. E ele chegou no primeiro dia, ele sentou na minha frente e falou assim, aí, você não é o fodão da positividade? Falou bem assim, quero ver se você consegue fazer eu voltar a jogar squash. E não sei, ele já tava de muleta e tal. O que é squash? Desculpa, squash talvez o pessoal lá de casa talvez não saiba tipo... com uma raquete que parece de tênis, aquela bolinha preta que bate na parede, são dois jogando dentro de uma quadra fechada. Extremamente dinâmico, é uma... E ele utiliza força, no caso. Tem que correr, tem que fazer isso. Daí eu falei assim, olha, meu querido, eu sou Gustavo Henrique, eu não sou Jesus Cristo, tá? Milagre eu não faço. Mas se você quiser começar a se sentir melhor com você, independente de qualquer coisa, aí eu aceito o desafio. Tá? E ele começou o treinamento, e foi. Cara, ele sempre era o mais serião, aquela coisa toda. Eu não conseguia. Cético, né? Bem cético. E eu não conseguia fazer muita leitura dele, mas a gente se conecta. Tanto é que a gente é amigo até hoje. Eu tomo vinho com ele. Tá? Virou uma chave gigantesca. A chave caiu o meu. Quando a gente faz um teste de positividade. O teste dele foi um dos mais baixos mesmo. Só que depois, no último dia, a gente faz o teste de novo. Ele elevou o nível para um nível mínimo, porém ali dentro de uma possibilidade. E aí o que acontece? Ele chegou dentro de uma melhoria gigantesca, mas ele não ficou ainda extremamente positivo. Mas foi um ganho, um salto. Enorme. Aí quando ele fez o depoimento para mim, ele foi numa quadra de squash, de muleta, bateu assim, falou, Gustavo, você achou que você não ia fazer eu jogar squash. E ele foi só simbolismo de que ele venceu. Aquilo tocou meu coração de uma forma que você não imagina. Eu imagino. Que incrível, né? E que legal você estar falando isso, né? Não é um padrão. Cada um é dentro da negatividade dele, você conseguiu avaliar o quanto ele se transformou positivamente, né? Exato. Porque muitas vezes a pessoa é tão positiva, ela se acha tão positiva, e aí quando você vai fazer um teste, a pessoa acabou nem evoluindo ou até mesmo nem é tão positiva assim, né? A estatística surpreende, tá? Quem vai falar que você é positivo é teu ego. Porque a estatística é de cada quatro. Triste. Que tem que ser, ele bem utilizado, ele vai te ajudar. Sim. De cada 4 pessoas, 1, 2, 3, 4, de cada 4 pessoas, 3 são negativas. A estatística é essa. Então é muito mais pessoas negativas ao teu redor. De cada 4 pessoas? De cada 4, 3 são negativas. Não sou eu que diz. Sim. Harvard, tá? É uma escolinha meia boca que tem aí nos Estados Unidos, ela que deu essa estatística. Olha só pra você ver como que é a importância. Aí a gente volta na ambiência, né? Porque se eu tô no meu ambiente com 4 pessoas negativas, eu preciso ressignificar a minha, né? Por isso que você tá forte. Sim. E o meu propósito, quando eu entendi que essas 4, de cada 4, 3 é negativa, eu falei, eu vou mudar essa estatística, quero quebrar tudo, porque é possível, desde que a pessoa se dedique. Que incrível. Meu Deus, professor do céu, que papo mais gostoso. Eu queria ficar aqui horas, mas vamos lá. O senhor está com algum projeto, tem algum curso, tem alguma coisa que o senhor quer convidar o pessoal lá de casa já para poder se inscrever? Eu não sei se você tem alguma coisa em andamento que você queira compartilhar com o pessoal aí de casa que está realmente em busca desse autoconhecimento, de buscar esse treino, né? Treinar nossa mente de forma positiva. Seria isso? Sim. É isso aí. Na verdade, não é só a mente, né? Corpo, mente alma. E a alma.
E aí tem uma reunião secreta, né? Agora, se está ao vivo aqui, é dia 27, segunda-feira que vem, às 20 horas. Chama-se reunião secreta. Reunião secreta. Só entra quem pegar a senha, o password, que é lá no meu Instagram, tem vários posts. Ou entra no meu direct e você vai receber um link para você acessar essa reunião secreta, onde eu vou compartilhar essas chaves importantes que já daquele momento você com certeza sai outra pessoa. Olha que interessante. Eu já quero também participar dessa reunião secreta. Participe. Mas posso fazer uma outra pergunta? Fica à vontade. A gente não combinou nada, eu não sei se não puder, não tem problema. Mas e o custo-benefício desses cursos? Porque a gente sabe que são investimentos que muitas vezes caro não. De valor. Alto valor agregado. De alto valor agregado, exatamente. Vamos ressignificar isso aqui. Que muitas vezes a gente sabe que não alcança toda a população. Nós estamos falando aqui para um público em geral. A gente sabe que tem muitas pessoas, graças a Deus, que têm condições, mas a gente sabe também que tem muitas pessoas que gostaria, mas não tem condições ou nesse momento não consegue ser prioridade. O custo-benefício disso é possível para qualquer pessoa? Tem condições de pagamento especial? Como é que funciona? O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Lógico. Porque é a pergunta que amanhã vai estar cheia na minha caixinha lá de perguntas e às vezes eu não dou conta de responder. Porque as pessoas falam, eu gostaria muito, é meu sonho, mas eu acredito que isso é impossível, é algo muito caro, é algo que eu teria que trabalhar o ano todo para conseguir, muitas vezes, adquirir um autoconhecimento desse. É isso mesmo, professor? O custo, o investimento desse curso, né? É curso que seria? Não, é um treinamento. É um treinamento. Desse treinamento, ele é alto, né? Como é que ele... Bom, a gente tem... Qual é o valor agregado? Tem 4 formas de você se transformar. Tá? Gratuita. Então, o meu Instagram, gratuito? O meu próprio Instagram e o meu YouTube, eu tenho diversos conteúdos. Então, hoje a gente está na era da informação. Dá para virar as chaves ali, tranquilamente. Tem aulas completas, tem, eu acho que 6... umas 3 aulas de 2 horas cada uma dentro do meu YouTube lá, que muda a vida. Ah, legal. Tá? E como que tá então, o YouTube, professor? Gustavo Hohendorf, meu nome e sobrenome. E o Instagram é só o meu sobrenome, Hohendorf. E aí, o que acontece? Você tem essa forma, eu tenho uma forma do digital, que ela é a mais acessível, então você paga aí 10 de R$90, alguma coisa assim, você tem toda essa metodologia estruturada numa plataforma bacana. Aí tem pequenos grupos e eu tenho o individual. O pequenos grupos e o individual têm um valor agregado mais alto, mas as pessoas podem conversar comigo que vão entender. E eu vou deixar um recado. É legal porque é degrauzinho. Começa no Instagram, vira chave, vai pro YouTube e aí vai subindo aí. Mas o valor... Tatuador, pedreiro, advogado não economiza. E pessoas que vão transformar a tua vida, tá? É verdade. Eu vou falar, o preço que você não paga é o preço que você não consegue agregar para você. Então, na verdade, às vezes as pessoas valem a dedicação e um esforçozinho para ter um ticket valor agregado mais alto, porque a entrega também é boa. É dar prioridade, né? Você se aquilo realmente for prioridade, vale muito a pena. Assim como na estética, assim como no trabalho de uma consultoria de um advogado, a gente sabe que as pessoas que têm maior valor é porque elas entregam também na mesma proporção. Que delícia de bate-papo. Então, pessoal, tá aí nas redes sociais, já começa a seguir lá o professor. Eu também depois vou divulgar para vocês, quem quiser adquirir os livros dele aqui. Com certeza eu vou ler e vou compartilhar com vocês. Depois eu deixo aquele link também para você colocar aí. Isso, e aí eu vou colocar... Por R$ 9,90 ela vai ter 10 videoaulas e vai ter o livro, então é bem... Então, olha só, já dá para começar. É simbólico. Totalmente simbólico, né? É realmente uma forma aí de presentear vocês que estão assistindo nosso programa e que, de fato, quer fazer virar a chave toda aí, ou até o cofre inteiro, né? Investimento? R$9,90 pode mudar a tua vida. É muito barato. Não, isso aqui é de graça, na verdade, né? Mas a gente sabe o quanto valor agregado tem aqui. Professor, quer deixar mais algum recado que nosso programa está... Eu quero deixar. Seja feliz porque você nasceu para ser feliz. A nossa essência divina, como estava lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então não se esqueça, você não é o teu corpinho, você é uma essência divina que foi criada, e essa essência divina está em todos os lugares. Se você olhar para os pássaros e para as plantas, elas evoluem e se multiplicam sem medo de ser feliz. E você que diz que é a imagem e semelhança dele, você tem condições de viver a vida que você quiser e brilhar sem limites.
Quem põe limite é estado, cidade. A gente não tem limite. Exatamente. Gente, que delícia de bate-papo, que honra, viu? Você ter vindo, já reitero que eu vou querer com certeza ter a honra de recebê-lo novamente no nosso programa para compartilhar. E se quiser, o que você quiser me mandar para que a gente possa compartilhar ainda mais aí para os nossos convidados, nossos telespectadores, vai ser uma honra, viu, professor, divulgar e semear ainda mais esse monte de conhecimento aí. Prazer é tudo meu.